diálogo entre a cultura alemã e a cultura brasileira tem uma importância muito grande para quem estuda a história da educação, mesmo que a gente inicialmente não perceba. Quando eu falo de educação, o meu entendimento de educação é que educação diz respeito a todas as práticas do processo de transmissão da cultura. Discutir educação é discutir o modo como as práticas culturais de uma dada sociedade, de uma determinada geração, são transmitidas para as gerações seguintes. Como é que a gente vai conhecendo, incorporando os valores, incorporando os princípios morais, incorporando as criações intelectuais, incorporando os padrões de condicionamento físico, de relacionamento com a natureza, de relacionamento social, de uns indivíduos com os outros, de tudo aquilo que diz respeito ao que cabe no conceito de cultura. Isto é educação. Tem uma parte da educação que é específica e que muitas vezes as pessoas fazem confusão por causa disto, e esta parte específica é aquela que nós chamamos de educação escolar. Aquele conjunto de saberes que o Estado estabelece que são obrigatórios para que todos aprendam, ou que num determinado momento do processo de escolarização, do processo de aprendizagem, porque boa parte de nós cumpre o período que a escolarização é obrigatória, mas continua se escolarizando. E, para além disto, o Estado vai também determinando quais são os conteúdos a serem ensinados para que eu possa receber determinadas certificações, receber diplomas, me habilitar ao exercício de algumas profissões. É disto que se fala quando se fala de educação escolar. Educação é muito mais que educação escolar, é para além de educação escolar. Ora, e se a educação é a prática de transmissão da cultura, o que é então a cultura? Muitas vezes as pessoas tendem a confundir cultura com erudição. Esta é uma confusão perigosa. Muitas vezes alguém diz, fulano de tal é um sujeito culto. E o senso comum algumas vezes entende como se referindo a alguém que vive cercado de livros, como se referindo a alguém que incorpora muitas teorias, muitos saberes teóricos, muitas coisas que dizem respeito a elaborações teóricas, a conceituações filosóficas ou de algum campo qualquer, de alguma ciência. Não, o nome deste tipo de saber elaborado, acumulado em grande quantidade, enciclopédico, presente em livros, em bibliotecas, é erudição. Cultura diz respeito a todas as formas de ser, a todas as formas de sentir, a todos os modos de se expressar que o homem estabelece, a todas as maneiras de criar. O ato que eu estou praticando agora de beber água é uma prática cultural. Alguém pode dizer, ora, professor, é um ato instintivo. Também é instintivo porque atende a uma minha necessidade natural, a uma necessidade que a natureza me impõe. Mas é cultural porque, diferente do meu cachorro, que vê uma poça d'água ali na rua, ou uma lata com água, ou uma água numa fonte, vai lá e começa a enfiar a língua e a lamber e a ingerir água, nós humanos apanhamos a água, tratamos a água, canalizamos, ela chega em nossa casa em garrafas, em garrafões, ou pelo cano, passa por filtro, ou é fervida. A gente muitas vezes põe num refrigerador para gelar, põe em garrafas e põe em copos para consumir. Eu não conheço nenhum boi, nenhum cavalo, nenhum cachorro, nenhum gato, nenhum beija-flor, nenhum bem-te-vi que criou um artefato para ele beber água. Só os humanos foram capazes disso. Pegaram materiais da natureza, transformaram e criaram o copo. Copos de vidro, taças, copos de alumínio, de porcelana, 1000 formatos. Mas somente nós humanos chegamos a esse nível. Eu estou aqui vestido de uma camisa.
Nós, humanos, plantamos algodão, descobrimos que poderíamos usar as fibras do algodão para tecer fios, fazer telas em formato de pano e cortar, costurar e criar a roupa que a gente veste. E com outros materiais da natureza que a gente transformou também. Ou seja, essas práticas de transformar a natureza em nosso benefício, no sentido de as coisas ficarem belas, é uma prática cultural. Isto é, cultura são todas essas coisas. Inclusive, produzir livros, escrever livros, é prática cultural. É uma forma de expressar coisas que estão na nossa consciência. Cultura é todas as formas de transformar a natureza no sentido do bom e do belo em benefício humano, para que o homem possa viver melhor. Educação diz respeito às práticas sob as quais a cultura é transmitida de uma geração a outra. Dito isto, eu quero agora concentrar minhas energias e pedir a atenção de vocês para que nos concentremos numa conversa sobre as relações de trocas culturais entre o Brasil e a Alemanha. E à medida que eu for falando, talvez vocês entendam porque isso é importante para a gente entender o Brasil, porque isso é importante para entender a educação brasileira. A necessidade de deixar claro porque a cultura alemã teve tanta importância no Brasil, principalmente na área territorial que contemporaneamente denominamos de região Nordeste. Eu disse área territorial que contemporaneamente denominamos de região Nordeste. Por que eu disse isso? Porque eu não disse logo região Nordeste. Porque isto que nós conhecemos e para nós é comum chamar de Nordeste é um conceito que só existe da década de 60 do século XX para cá, da segunda metade do século passado para cá. Se vocês pegarem, por exemplo, livros de geografia do Brasil publicados até 1965, 67, por aí, a gente vai encontrar o Brasil dividido em 4 regiões, norte, sul, leste e oeste. O estado de Sergipe, por exemplo, ficava por aqueles livros situado na região leste. A região leste compreendia o litoral do Brasil, do Rio de Janeiro até o Pará. Do Rio de Janeiro para cima era o leste. Eu estou dizendo essas coisas para dizer o seguinte: quando a gente fala de Nordeste, e eu vou falar muito aqui, por exemplo, aqui tem muita gente que estuda História da Educação. Pegar um texto de História da Educação do século XIX, sobre o século XIX, dizer na região Nordeste, Alagoas, um dos estados do Nordeste, para estar falando do século XIX, é um anacronismo, porque o Nordeste não existia no século XIX. O Nordeste passa a existir como região a partir dos anos 60 do século XX. Há necessidade de deixar claro porque a cultura alemã teve tanta importância no Brasil, principalmente na área territorial que contemporaneamente denominamos de região Nordeste. Principalmente ao longo do século XIX, ou seja, a cultura alemã foi importante nessa região que hoje corresponde ao Nordeste, principalmente no século XIX, no processo de formação do pensamento dos grupos que faziam oposição ao regime monárquico. Veja que eu estou situando o problema. Naquela área do Brasil que hoje corresponde ao Nordeste, no século XIX, como forma de se opor à monarquia. A presença alemã se colocava muito claramente na província de Pernambuco, onde se desenvolveu o movimento da chamada Escola do Recife, fortemente assentado sobre as bases do culturalismo brasileiro. Quem está entrando em contato com esse debate pela primeira vez, anote 2 conceitos importantes: culturalismo e Escola do Recife. E também podia ser notada no movimento da Escola Tropicalista Baiana. Terceiro conceito, Escola Tropicalista Baiana, organizada em torno da Faculdade de Medicina da Bahia. Escola Tropicalista Baiana é um movimento, como o é também a Escola do Recife. Merece menção também a chamada Padaria das Ideias,
movimento que se organizou no Ceará. Terceiro conceito, padaria das ideias, em face da influência de alguns intelectuais que se formaram sob a orientação do grupo da Escola do Recife. A presença do pensamento alemão na cultura brasileira durante a segunda metade do século XIX e o silenciamento acerca de tal presença na historiografia que se produziu a respeito do Brasil daquele período são fundamentais para a compreensão dos modelos explicativos e transformadores da sociedade brasileira que ali estavam sendo concebidos e podem ser recuperados através de textos que tratam da discussão de política educacional e de temas de cultura produzidos ao longo dos anos 800. Eu dei algumas informações aqui. Eu disse que há um pensamento alemão muito presente na cultura brasileira durante a segunda metade do século XIX e digo que tal presença foi silenciada pela historiografia que se produziu a respeito do Brasil daquele período. Perceber isto é fundamental para explicar as transformações da sociedade brasileira. E que há textos que nos ajudam a recuperar o que aconteceu, mesmo tendo havido um silenciamento sobre o que aconteceu. Ao assim fazê-lo, constatamos várias nuances do próprio pensamento do positivismo, que estão historicamente obscurecidas, ao tempo em que se esclarecem aspectos do desenvolvimento de tendências do período como o evolucionismo. Dois conceitos importantes para explicar esse período: positivismo e evolucionismo. A gente precisa aprender sobre isto, senão a gente não vai entender a cultura brasileira. Nesse processo, constatamos como muitos elementos que dizem respeito à influência exercida pela cultura alemã entre nós são apresentados como de origem francesa e norte-americana. Estou dizendo que, apesar da forte presença da cultura alemã no Brasil, muitas coisas que são marcantes heranças da cultura alemã são apresentadas para nós como sendo heranças da cultura francesa ou como sendo heranças da cultura norte-americana. As representações que a historiografia republicana fez acerca do século XIX procuram demonstrar que a cultura brasileira naquele período conseguira, afinal, deslocar-se do campo de influência dos jesuítas para o da língua e da literatura francesas, omitindo a enorme influência alemã presente no Brasil, e quero alertá-los para três coisas. Coisa 1, eu estou falando desde o início historiografia, historiografia, historiografia. Quem não é da área de história e não tem intimidade com o debate sobre história, anote este conceito, historiografia, que é muito importante a gente saber o que difere a história da historiografia. Quando eu falo de historiografia, eu estou me referindo aos modos sob os quais a história é produzida, a história é escrita, a história é contada. Então é importante, primeiro, a gente estar alerta para isto. Eu estou falando nisso e vou continuar falando de historiografia aqui. Estou dizendo que há uma crença no Brasil de que a cultura brasileira foi forjada pelos jesuítas que vieram para cá com a colonização portuguesa a partir do século XVI e que a cultura portuguesa de origem jesuítica teria sido sucedida automaticamente por um francesismo que foi incorporado pela intelectualidade brasileira. E estou dizendo, atenção, há uma operação historiográfica aí que precisa ser entendida, porque a cultura alemã joga um papel importantíssimo que nem sempre a gente percebe, principalmente na segunda metade do século XIX. Quando levados em consideração esses outros fatores que influenciaram bastante o Brasil do século XIX, fica bem fragilizada a tese segundo a qual a concentração de energia dos jesuítas na formação de clérigos e literatos
teria impedido o interesse pelas ciências físicas e naturais nos anos 800 entre nós. E aí é no coração do debate sobre história da educação brasileira. Quando a gente estuda história da educação brasileira, normalmente a gente aprende o quê? Que no Brasil não havia estudos avançados de ciência no século XIX, porque nós éramos herdeiros da cultura dos jesuítas e somente aprendíamos literatura, né, e filosofia, e que não havia espaço para a ciência no Brasil. Eu discordo frontalmente, radicalmente dessa tese. Acho que essa é uma operação que a gente herdou dessa historiografia que nos disse que nós passamos do domínio jesuíta para a cultura francesa. Aqui, várias das ideias que se expressaram no século XIX foram ideias fundamentais no processo que levou à superação do império pelo modelo republicano. Esse é outro debate fundamental. Como é que a república substituiu o império? Normalmente se diz ter sido isso uma influência fortemente francesa. Eu estou dizendo que é pouco para a gente compreender. Esse mesmo processo é também revelador de um outro dado. No século XIX, a cultura francesa conseguiu se hegemonizar frente ao grupo com o qual competia, os alemães. Mas não conseguiu permanecer hegemônica, pois foi subsumida pelo pragmatismo norte-americano, que efetivamente se beneficiou na luta francesa em face da cultura alemã. Explico. Se a gente tenta entender o que estava em debate no campo das ideias no século XIX, eu direi o seguinte: olha, na Europa havia um embate forte, um conflito forte entre franceses e alemães. Os franceses venceram este conflito, mas também desejando participar disto, havia uma corrida, um caminho, um processo que era o da busca pelo domínio e pela hegemonia pelos Estados Unidos da América, que tentava se afirmar também como nação hegemônica. Lá no século XIX, com a doutrina Monroe. Todavia, é importante que a gente tenha claro que França e Alemanha fizeram um embate e a França derrotou os alemães nesse embate, mas a França precisou se aliar aos norte-americanos sempre, e os norte-americanos tomaram a hegemonia cultural ao longo do século XX. No caso brasileiro, o conflito França-Alemanha, no século XIX, é bem visível. O Pacto Republicano permitiu que as representações da nossa história da cultura se reivindicassem herdeiras da tradição francesa, ao mesmo tempo em que faziam desaparecer os vestígios da influência alemã. Uma boa expressão desse processo é a força que o positivismo teve no Brasil. Estou dizendo, no caso da história do Brasil, é fundamental entender o conflito França-Alemanha, que é um conflito que está lá na Europa e que está aqui também presente, não é? E que a maior expressão vitoriosa desse conflito no Brasil é a do pensamento positivista. E as escolas militares têm tudo a ver com esse debate sobre a hegemonia do pensamento positivista no Brasil nas últimas décadas do século XIX. Se olharmos o que ocorreu na Europa, entendemos que ao lado da assinatura do Tratado de Versalhes, há um outro episódio que contribuiu efetivamente para que o século XX esquecesse toda a herança da cultura alemã que influenciou muitas nações, principalmente na segunda metade do século XIX. O Terceiro Reich. Atenção! Fim da Primeira Guerra Mundial no início do século XX. A França consolida a vitória sobre a Alemanha de todos os embates que ela teve ao longo da segunda metade do século XIX, na assinatura do Tratado de Versalhes. Naquele tratado, a França se torna a grande nação europeia, que domina a Europa. A Alemanha fica pequenininha,
Mas, além do domínio da França sobre a Alemanha na assinatura de Versalhes, com a vitória da Primeira Guerra da França na Primeira Guerra Mundial, há um outro fato. O Terceiro Reich, que é aquele período que se inicia com o domínio de Adolf Hitler sobre o parlamento alemão, o estabelecimento do nazismo na Alemanha e depois o seu espraiamento pela Europa, e tudo que vem junto, o pacto com os italianos fascistas, o pacto com o Japão, não é? E todo o processo da chamada Segunda Guerra Mundial, que vai fazer com que haja um claro e objetivo e deliberado apagamento da herança da cultura alemã lá que foi forte entre nós no século XIX. Né? Foi ato de Estado esse apagamento, além de ato historiográfico. Toda a atmosfera do nacionalsocialismo criou um profundo mal-estar, não apenas para os estados que se juntaram com o objetivo de combater a Alemanha em nome da civilização, mas também para os próprios alemães. No Brasil, várias empresas alemãs foram nacionalizadas naquele período. Ou seja, os alemães que estabeleceram o modelo do Estado do nacionalsocialismo, em outras palavras, do nazismo, é o mesmo Estado que faz com que o mundo inteiro sofra. A Europa sofra muito e várias outras nações sofram bastante. Mas também muitos cidadãos alemães vão pagar um preço caro por esse processo do nacionalsocialismo, com nacionalização de empresas. No Brasil, várias empresas alemãs foram nacionalizadas naquele período. Um bom exemplo é o da Itabira Iron Ore, que depois de passar as mãos de um grupo nacional, transformou-se durante a Segunda Guerra Mundial na Companhia Vale do Rio Doce, uma empresa estatal que agora, no final do século XX, início do século XXI, voltou a ser uma empresa privada. A Companhia Vale do Rio Doce era inicialmente uma empresa alemã chamada Itabira Iron Ore, que ao longo do século XX, na era do presidente Getúlio Vargas, depois que o Brasil se aliou com os países que combatiam a Alemanha, que combatiam os países do eixo, foi nacionalizada e transformada numa empresa estatal chamada Companhia Vale do Rio Doce. De fato, desde a segunda metade do século XIX, havia um significativo volume de capital alemão no Brasil. A partir do século XIX, os alemães, os empresários alemães, investiram pesadamente no Brasil. E com esse processo da guerra, há um confisco deliberado do Estado brasileiro sobre os capitais alemães. Não precisa a gente ir muito longe, não. Aqui em Sergipe é bem conhecida, de boa parte das pessoas, uma família chamada Hagenbeck, né? Os Hagenbeck tiveram parte do seu patrimônio confiscado pelo Estado brasileiro em função da guerra. Aqui em Sergipe é conhecida uma família chamada Mandarino, que eram riquíssimos, poderosíssimos e que perderam parte do seu patrimônio em função da guerra. Né? Aquele prédio bonito, né, de estilo morisco, que fica na esquina da rua Santa Luzia com o Parque Teófilo Dantas, onde está sediada a Arquidiocese de Aracaju, o Palácio Episcopal, era a mansão de Nicola Mandarino, onde morava o patriarca da família Mandarino. Aquele casarão foi invadido quando houve o torpedeamento dos navios pelos submarinos alemães, aqui na costa, e foi destruído e a família teve que fugir e se afugentar na sua fazenda lá em Itapuranga da Ajuda, e depois uma parte da família teve que ir embora para o Rio de Janeiro e outra parte para a Bahia. Aliás, vai sair um livro nos próximos dias, escrito pelo jornalista Luiz Eduardo Costa, que eu sugiro que ninguém perca. Deve começar a circular agora, final de junho, começo de julho, que conta o assassinato do médico Carlos Firpo, que era casado com uma Mandarino chamada Milena Mandarino, e que
esse livro retrata bem a saga da família Mandarino, até com essa tragédia que até hoje é uma discussão se foi um crime passional ou um crime político. Foi uma coisa que aconteceu na década de 50 do século XX, em Aracaju. A Alemanha era, por exemplo, praticamente responsável pelo monopólio de vários setores, como de importação e fabricação de equipamentos gráficos através da empresa Oscar Flues Company, estabelecida no Brasil desde 1911. O Partido Nazista mantinha, através de vários empresários alemães aqui estabelecidos, uma ativa seção brasileira que era coordenada pela Auslandsorganisation através da sua seção exterior, sediada em Hamburgo. Ou seja, o capital alemão era muito forte no Brasil desde a primeira metade do século XIX. A Alemanha chegou a ter consulado aqui em Sergipe, na cidade de Maruim. E é outra saga muito bacana de uma família que viveu em Maruim e que eram grandes empresários.